Web Mundial FM. Pessoal, então nós vamos falar aqui da nossa Bíblia. Olha, ela foi traduzida para o português, né, em 1681 por João Ferreira de Almeida. E para variar, ele foi excomungado também pela Igreja Católica. Foi, né, chamado de padre por alguns, né? Era um seminarista, um jovem ali de 14 anos, né? 14 anos, né? 14 anos, já saiu de Portugal e foi lá para os médios da Holanda lá. Essa é a vida desse jovem aí, porque o pai era padre e desde criança ele acompanhou o pai e aí ele tomou gosto do negócio. Foi apaixonado por isso e aos 14 anos, né, não chegou até o final da vida a ver aí o Velho Testamento, mas o Novo Testamento ele chegou a traduzir para a língua portuguesa aí inteira. Olha, aqui ainda fala no prefácio, ó, por suas características, a versão da Bíblia feita por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, né, é uma das mais queridas e apreciadas no Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil entrega agora ao público esta nova edição, na qual foram mantidas as suas antigas características e acrescentadas outras, que visam tornar a sua leitura ainda mais proveitosa. Olha, nós estamos falando aqui de um jovem, né, um garoto, o que é um garoto adolescente hoje, com toda a informação, né, e imagina ele ter em 1600 e alguma coisa, né, ele botou aqui em 1681, ele colocou, eu não tenho ao certo, mas foi pelo menos uns 15, 20 anos antes disso que ele começou a trabalhar, né. Então, você vê que a inspiração que teve, né, como que um jovem aí com um pouco mais de 14 anos pega do grego, né, que era grego na época, e começa a traduzir. Então, é isso aí, meu querido. Então, vamos lá, vamos começar a leitura aqui. É só um detalhe, rapaz, você vê, né, eu tô com o Jean aqui, eu lembrei do Ademar Ramos. Você lembra do Ademar Ramos, Jean? Você fez muita mesa, né? O professor Ademar, nossa, eu fui encontrar o professor Ademar, que a gente sempre busca o conhecimento, né, neobiose. Ele falou para mim, André, olha, o padrão nosso tem que ser o padrão de Cristo. Esse é o padrão que foi dado aqui para a Terra, né? Na estatura do varão perfeito. É. Então vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Nossa pretensão é chegar até a saída do Egito hoje. Vamos lá, nós temos aí pouco mais aí de 40 minutos, né? Então vamos lá. Gênesis aí, vamos dar uma resumida aqui em Gênesis para não ler ponto a ponto, né? Puxa vida, resumir Gênesis é algo praticamente assim, muito desafiador, né? Gênesis, o primeiro livro, né, que é um livro de concordância entre judeus, entre cristãos, entre até Islã, né? Porque Gênesis é o princípio, né? O judeu chama ali de Bereshit, né? Que na verdade é no princípio, né? Uhum. O judeu sempre dá o nome para as primeiras palavras que aparecem no livro, né? Então o primeiro livro ali de Gênesis, que dá desde a criação do mundo. Então a gente poderia ficar aqui, acho que mais de uma hora só para falar entre o verso 1 e 2. Então, Douglas, você vê, né, meu querido? Às vezes você chega para as pessoas, olha o tamanho, né? E pessoas assim com pós-graduação, você fala, você já leu o Torá? Não lê, não. Então você nunca leu o Torá? Não, né? E a Bíblia? Você leu Gênesis? Você leu Êxodo? Ali. Então você leu o Torá. Então pouca gente sabe isso que você falou agora. Né? As três principais religiões do mundo, né, que colocam Deus único, o cristianismo, o judaísmo e lá o Islã também, eles usam esses 5 primeiros livros que nós usamos aqui. Então, aqui a gente começa a ter uma compreensão de como essa sociedade, como ela interpreta as coisas, né? E como ela distorce também, né? Bom, legal. Então, e aí Deus chegou na Terra e estava tudo destruído por quê? Que diz que a Terra era sem forma e sem vida. Quem que bagunçou o meio de campo aí? Quem que bagunçou? Está lá em Ezequiel, aquilo que nós chamamos aí de Lúcifer, ou o anjo de luz, aquele que brilhava, né? Então está lá em Ezequiel que houve um desejo no anjo, né? Um arcanjo da maior estatura que foi Lúcifer, né? Então ele se rebelou
contra Deus, né? Então, na verdade, ele quis assumir o papel de Deus. Ele viu tanto que ele era sábio, inteligente, e lá em Ezequiel diz que ele quis subir acima dos céus, ele quis acima das nuvens e tomar o trono de Deus e ser Deus, né? Então, e na verdade, uma das coisas que nós cristãos temos aí como base é que Deus é imutável, né? Deus não muda, Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre. Essa é a assinatura de Deus na natureza. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus conseguem olhar e ver Deus em todo lugar. Você vê Deus no tempo. Nossa, Passado, no ar presente que a gente futuro. Respira a cada segundo, Você o vê sopro de Deus que entra, nos estados da matéria, Uhum. líquido, gasoso e sólido. Então você vê a assinatura de Deus na natureza, né? Então Deus não muda e ele criou os anjos ali e Lúcifer era o anjo de luz ali com a maior sabedoria, inteligência e tudo mais, e quis assumir ali o papel de Deus. E foi aí que, na verdade, aconteceu isso que nós lemos em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 e 2. E o verso 1 você vê aí que no princípio Deus criou os céus e a terra. Vou até ler aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aí Deus teve que consertar algo, né? Que você vê no próprio verso 1, que Deus criou. Se Deus é imutável, Deus não cria nada sem forma, vazio, em trevas. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, na mão de Deus, ou na criação de Deus, tudo que ele fez e continua fazendo hoje tem a perfeição dele. Então, como é que a terra poderia estar aqui, sem forma e vazia? Foi exatamente aí, então, que nós cremos que Lúcifer caiu na terra, ele foi jogado ao chão, foi jogado na terra. Então, nós cremos exatamente que essa é a queda de Lúcifer. Então, isso daria um bate-papo aí de horas, exatamente dizendo, puxando todos os versículos que diz da queda de Lúcifer, que alguns chamam de Satanás, de besta e tantos outros nomes, mas, na verdade, era um anjo que convenceu 1/3 dos anjos naquela época, não sei quantos milhões de anos lá atrás, mas convenceu 1/3 da população dos anjos a irem com ele. Então, tanto é que Satanás e seus anjos foram jogados à terra nesse momento. Por isso que a terra, você vê no próprio verso 1, que ela era sem forma e vazia. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio